Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, professor Diego Cortes. Nesta aula de hoje nós vamos tratar aí, em especial de um tema inédito aqui do canal, que é o tema de trigonometria na circunferência. Este que é o tema que nós iremos tratar aqui. Esta aula de hoje é a primeira aula de uma série de aulas que nós vamos tratar sobre esse tema. E em especial, na aula de hoje, nós vamos estar falando do que é um arco de uma circunferência e também vamos aprender também como calcular a medida de um arco, que é um assunto muito relevante aí para o conceito de trigonometria na circunferência. Vou deixar aí para vocês aqui um convite, se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like se você gostar dessa aula de hoje e acione as notificações para que você não perca as novidades aqui do canal. Vou deixar a vinheta para vocês agora e logo após a vinheta nós iremos retornar com a nossa aula de hoje. Então acompanhe aí comigo. Já estamos de volta na nossa aula, vocês já estão visualizando na tela de vocês, né, o tema e o resumo da nossa aula de hoje, né? Então nós estamos aí na aula 1 do tema trigonometria na circunferência e na aula de hoje nós estudaremos a definição do que é um arco de uma circunferência, falaremos também das medidas de arcos, né? São dois tipos de medidas de arcos, então vou estar falando aí, né, e também dos submúltiplos de uma dessas medidas. E nós veremos uns exemplos aplicados de como fazer conversões de medidas, tá? Porque quando a gente está trabalhando com arcos, a gente tem dois tipos, vamos dizer assim, de medidas de arcos, né? E quando a gente está em um determinado tipo, normalmente ou é conveniente você saber transformar no outro tipo também de medida que é utilizado. Então nós vamos estar vendo isso ao longo dessa aula de hoje. Então acompanha comigo aí. Então nós vamos estar falando o que é um arco, né? O que são arcos de uma circunferência aí. Definição aí. Consideremos, né, uma circunferência de centro O, igual essa daqui, você tem uma circunferência de centro O, né? E um ângulo central AOB. A gente tem este ângulo aqui, ó, que é um ângulo central, tá? Que eu vou fazer de preto aqui. Este ângulo central é o ângulo AOB, né? Não sei se vocês recordam, quando a gente vai nomear ângulo, a gente coloca, por exemplo, este ângulo aqui, ó, um exemplo, tá? Aqui é só a mão livre mesmo. Se eu quiser nomear este ângulo, se eu conhecer três pontos aqui, né? Um ponto sobre um lado, o vértice e também o outro ponto sobre o outro lado, eu posso nomear este ângulo fazendo da seguinte maneira. Eu escrevo este lado B aqui e este ponto associado, escrevo o vértice, escrevo o outro ponto associado ao lado e coloco um acento circunflexo aí em cima da letra que está no vértice. Essa é uma forma da gente escrever ângulo, né? Quando a gente tem aqui, na verdade, uma circunferência, existe um conceito que é o conceito de ângulo central, né? Que é este ângulo formado aqui, né, no centro dessa circunferência aqui. Na verdade, pelo segmento aqui que sai do centro, né, e vai aqui no sentido aí externo da circunferência, né, e formado este ângulo, e esse ângulo é chamado de ângulo central, né? Sendo A e B, presta atenção, A e B são pontos pertencentes aos lados do ângulo e também, né, pontos pertencentes à circunferência. Então, toda vez que a gente tiver um ângulo central, né, ele vai ser formado aí por pontos que pertencem à circunferência. Aí. E o que na verdade é o arco, né? Vamos estar entendendo agora. Olha só, a circunferência, quando a gente traça aí um ângulo central, como foi traçado aí, essa circunferência fica dividida em duas partes, cada uma das quais a gente vai denominar aí por arco de circunferência. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá? Mas depois eu vou acabar apagando para que a gente tenha mais espaço. Mas observa aqui, ó. Nessa circunferência, quando a gente traçou este ângulo central, a gente dividiu essa circunferência em duas partes. Quais são essas duas partes? A gente tem essa parte aqui, ó, que é a parte interna deste ângulo, que eu fiz de verde aqui,
né? E a gente tem essa outra parte que eu vou fazer de azul, que é essa outra parte aqui. Esta parte interna que está de verde, ela gera, na verdade, na circunferência, você tem que pensar isso, na circunferência, ela gera este arco aqui, ó, que é essa linha preta que eu vou traçar para vocês aí. Essa linha preta que eu tracei para vocês, né, que foi gerada aí por esse ângulo A ou B, que é o ângulo central, esta linha preta é o que a gente chama de arco, tá? Então a gente tem, na verdade, este arco, que é o arco preto, né? E a gente representa normalmente assim, ó, a gente pega o ponto que pertence à extremidade deste arco, coloca aqui uma letra aqui intermediária aqui dentro deste arco, vamos dizer assim, né? Que aqui, no caso aqui, foi o X, tá? E coloca a outra extremidade do arco. Normalmente a gente coloca um traço assim em cima, assim, tipo um arco mesmo, né? Essa é a representação deste arco. No entanto, pessoal, não sei se vocês estão observando, na verdade formou-se dois arcos aqui, né? Formou este arco aqui, feito pelo ângulo AOB aqui, que eu fiz de verde, e este ângulo preto, esse arco preto, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Mas existe também este outro arco que eu vou fazer aqui, ó, este arco de fora aqui, tá? Vai ficar um pouquinho torto, mas vocês me perdoam aí. Este arco de fora aqui, dessa região azul. E ele eu posso nomear da mesma forma, ó. Eu pego a extremidade, no caso aqui, esse ponto A, pego a extremidade deste arco vermelho, né? Pego um ponto intermediário dentro deste arco, que é esse ponto Y, e depois pego a outra extremidade, que é o B. Quando eu tenho esse arco vermelho aqui, eu posso denotar ele dessa forma aí que apareceu para vocês. Então, na verdade, a gente tem dois arcos aí nesta circunferência em questão aí mostrada para vocês, tá? Vou só apagar aqui e vou mostrar para mundo. Então, a gente tem dois arcos. Eu tenho esse arco vermelho aqui, que é o arco AXB, está representado aqui. E a gente tem o arco AYB, que é este outro que eu representei aqui, tá? E A e B, como eu havia dito, são as extremidades deste arco. Em particular, pessoal, existe uma característica aqui que é importante você saber, e é que, em particular, se os pontos A e B coincidem, então eles determinam, na verdade, dois arcos, conforme eu vou mostrar para vocês, que é um arco que a gente vai chamar de arco nulo. O que é o arco nulo? O arco nulo, pessoal, é este ponto, na verdade, aqui, tá? A gente vai imaginar como se o arco não existisse, entre aspas, né? Como se o ponto aí não tivesse deslocado, então, como os dois pontos são coincidentes, ele não deslocou, então não formou um arco. Então, neste caso, este ponto aqui, a gente vai chamar ele de arco nulo, tá? E este outro arco aqui, né, que forma a circunferência, né, que eu vou fazer de preto aqui para vocês, ó, este outro arco que forma a circunferência, ele é o arco que a gente vai chamar aí de arco de uma volta, tá? Então, toda vez que um arco for aí um ponto, né, do arco, que é a extremidade, se coincidirem, a gente vai falar que o arco é nulo, ou o arco aí determina um arco de uma volta, tá? Então a gente vai ter essas duas possibilidades quando os pontos A e B coincidirem. Vou falar agora com vocês os tipos de medida de arcos, tá? Existem duas formas de medir arcos e essas duas formas eu vou estar mostrando para vocês aqui conforme nós vamos ver. Olha só, em toda a circunferência, a medida do ângulo central é igual à medida do arco subtendido a ele. Vou tentar explicar para vocês uma característica aqui, né? Este ângulo, pessoal, toda vez que você tiver uma circunferência, tá? O ângulo central, guarda isso, hein? O ângulo central vai ter a mesma medida que o arco, tá? Por que é a mesma medida que o arco? Porque a gente pode considerar o arco como se fosse o ângulo, como se fosse a abertura do ângulo. Como esse ângulo central, né, ele parte aqui, o arco também parte daqui, então eles têm a mesma medida, tá? Então a primeira característica sobre medida de arcos que vocês devem entender é isso, que a medida do arco é igual à medida do ângulo central. A gente escreve normalmente, matematicamente, de forma matemática, dessa forma que está aparecendo aí para vocês. A medida do arco AB, tá?
é igual à medida, né, do ângulo AOB aí, desse ângulo AOB, que é igual à medida do alfa aí, beleza? Então, este ângulo alfa, se ele medir 30 graus, o arco também medirá 30 graus, conforme nós vamos estar vendo aí, tá? Quais são as unidades de arco? As unidades de arco, né, que a gente tem é o grau, existem duas unidades, tá? É o grau ou o radiano, tá? O grau vocês já conhecem, né, que a gente estuda, né, medidas de ângulos, né, e a gente usa a ideia de grau lá do ensino fundamental. No entanto, né, a partir de agora do ensino médio, vocês vão ver aí que existe uma outra medida, que é a medida radiano, né, que a gente usa aí, na verdade, para medir o arco, né? Então, vamos ver aí, o que é um grau, né? Um grau, pessoal, o símbolo esse símbolo é uma bolinha, né? Vocês já estão habituados. E o que ele, na verdade, representa? Ele é um arco unitário, tem uma unidade, né? E ele equivale, na verdade, a 1/360avos de uma circunferência, tá? Então, o que é um grau? Um grau é uma das 360 partes de uma circunferência. Então, vamos imaginar esta circunferência que está de azul aí na tela para vocês. Se eu pegasse essa circunferência e dividisse em 360 partes aqui, 360 partes, e eu pegasse apenas uma, como eu fiz aqui, ó, né, de vermelho aqui, eu peguei apenas uma dessas partes aqui, ó. Se eu pegar uma dessas partes, esta parte, ou na verdade o ângulo aqui, ou o arco, né, formado aqui, ele é um arco de 1 grau, tá? Então, este arco, ele é um arco de 1 grau. Então, ele é um arco, tá? A gente pode pensar como ângulo? Pode. Você pode pensar como ângulo, o ângulo central aí, que subtende esse arco. Visto que nós acabamos de ver em cima que todo arco mede, tem a mesma medida do que o ângulo central. Então, a gente pode fazer essa analogia. Uma outra informação, né, que é importante que você saiba, que o grau ele possui, né, submúltiplos que são importantes, né? O submúltiplo que a gente normalmente usa é o minuto, tá? Vocês também já estudaram lá no ensino fundamental, e também o segundo. O que na verdade é um minuto? Olha só, 1 grau nós vimos que é esse ângulozinho aí, pequenininho aí, né, que está aqui central. Vou destacar ele aqui. Imagina que eu pego uma lupa, né, e coloco aqui e destaque este ângulo aí central aí e encontre este ângulo aqui, ó, tá? Imagina assim, bem aí. Pensa que eu usei uma lupa e ampliei isso aí, né? Então aqui a gente tem esse ângulo aqui, né? Ou o arco, a gente pode fazer assim também, ó. Ou o arco, né? Imagina o arco aqui, passando aqui, né? Que é aquele arco lá, de 1 grau. Ele mede 1 grau, tá? Mas imagina que eu pegue este 1 grau e divida novamente, só que agora olha só, eu vou dividir, ao invés de ser em 360 partes, eu vou dividir em 60 partes. Imagina que eu pego este 1 grau e divido em 60 partes pequenas. 60, tá? Conforme está aqui denotado aqui, ó, eu dividi em 60. Se eu pegar esse grau e dividir em 60, eu passo a ter o que eu chamo de 1 minuto, e a gente representa, né, dessa forma aqui, ó. Então, cada uma dessas partes, e das 60 partes aí, deste 1 grau, né, equivale ao que a gente escreve aí, que é 1 minuto, tá? 1 minuto, na verdade, é você pegar 1 grau e dividir por 60. Muito parecido com a ideia de horas, né? Você tem 1 hora, divide por 60, você tem 1 minuto. É a mesma ideia aí, tá? E o que é 1 segundo? Aí, 1 segundo, você vai ter que fazer o mesmo raciocínio. Imagina agora esse arco aqui, ó, que é esse arco de 1 minuto, Imagina que eu pegue esse arco e amplie este arco também. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, ó. Vou ampliar este arco aí de 1 minuto agora, tá? Então, está aqui o arco referente a 1 minuto aí, tá? Imagina que eu faça divisão aí, né? Uma divisão aí de 3 em 60 partes. Se eu dividir esse arco azul, ele mede aí 1 minuto. Se eu dividir em 60 partes e pegar uma dessas partes, imagina que cada uma dessas partes seja isso daqui, eu vou destacar aqui. O que eu vou ter, na verdade, se eu dividir em 60 partes, o que eu vou ter é um
segundo, tá? Que é a outra unidade, que é o segundo, ou seja, a 60ª parte de 1 minuto, é o que a gente chama de segundo, tá? Então, a gente tem essas 3 medidas, né? Aqui relacionada com o grau. A gente tem o grau, que é a unidade principal, né? E a gente tem os submúltiplos minuto e segundos aí, conforme vocês verem. Só que além dessas, né, essas unidades e submúltiplos aí, a gente também tem o radiano, tá? Que é uma unidade nova que vocês não viram, né? A gente imagina que vocês não tenham visto. O que na verdade é um radiano? O radiano, na verdade, o símbolo é rad, né? A gente abrevia aí a palavra radiano, escreve rad. É, na verdade, né, a medida de um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência correspondente. Aí vocês vão dizer, professor, não entendi nada. O que significa isso? Eu vou explicar para vocês aqui agora. Olha só. Imagina, pessoal, imagina esse arco aqui que eu vou fazer de preto aqui para vocês. Olha só. Imagina que você tenha este arco aqui, ó, com extremidades nos pontos A e B. Então eu tenho aqui este arco aqui com extremidades A e B. Não sei se vocês concordam comigo, como este ângulo aqui é um ângulo central, né? Então estes lados aqui, ó, que é o lado AO e o lado BO, eles são iguais aí ao raio da circunferência. Por isso que eu coloquei esse Rzinho aí. Ele é igual ao raio da circunferência, né? O que é, na verdade, um radiano? Um radiano, pessoal, imagina este arco aqui, ó, que eu fiz de preto aqui, ó, que eu vou fazer aqui de novo. Imagina este arco. Eu abra este arco, eu estique esse arco, né? Se eu pegar esse arco e esticar ele vai ter uma medida, tá? Se a medida deste arco for igual à medida do raio, a gente vai chamar este arco, ou a gente vai falar que este arco mede 1 radiano. É isso, pessoal, que está falando. Essa explicação aqui está falando isso. Olha só, vou apagar aqui novamente. Deixa eu só fazer aqui. Deixa eu só apagar de outra forma. Eu apaguei aqui só para mostrar para vocês aqui. Ó. Olha só. Esse segmento aqui, né, que sai do centro até o ponto B aqui é o raio, né? Vocês estão vendo aí, ele é o raio, né? E esse arco AB aqui, ó, este arco AB, ele foi esticado. Observa aqui, ó, este arco AB foi esticado e está aqui, ó, tá? Observa o seguinte, este arco ele tem a mesma medida do que esse raio, tá? Ele foi pegado de forma estratégica para ter a mesma medida. Toda vez que você pegar um arco que tem a mesma medida do que o raio, a gente vai falar que este arco mede 1 radiano, tá? Mais para frente, vocês vão ver como que aplica isso em exercício, essa ideia de exercício. Mas aí, isso vai ficar daqui a pouco, tá? Só que desta definição aqui, a gente deduz a seguinte informação, olha só. O que a gente pode dizer então? Deste fato, podemos dizer que a circunferência, né, de arco de uma volta, que a gente sabe que mede 360 graus, equivale a 2π radiano. Observe o seguinte, o que está falando aqui, pessoal? A gente sabe que toda a circunferência, eu vou desenhar uma circunferência aqui, tá? A gente sabe que toda a circunferência mede, na verdade, né, 360 graus. A gente sabe disso, né? Que a volta completa de uma circunferência mede 360 graus, né? A gente sabe também, pessoal, que calcular, né, o comprimento de uma circunferência, a gente pode usar essa fórmula, né? O comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio, tá? A gente viu isso aí em aulas anteriores aqui do canal, eu vou deixando na descrição aí do vídeo na tela final para vocês, tá? Então, olha só, o comprimento, na verdade, de uma circunferência, a gente sabe que é dado por 2πr, né? Só que o comprimento da circunferência vai ser equivalente ao comprimento do arco. Não sei se vocês concordam comigo. Porque o comprimento da circunferência vai ser eu pegar essa circunferência, cortar ela e abrir, né? Então, o comprimento vai ser igual ao comprimento do arco. Então, olha o que a gente pode dizer. Nenhuma circunferência que tenha 360 graus, aí, né? Toda circunferência tem 360 graus. O arco dela, né, o arco correspondente, eu posso escrever assim, ó, o arco correspondente vai ser 2π
vezes o raio, certo? O raio. Só que nós vimos, pessoal, que o raio, né? O raio, se a gente pegar o raio, a gente tem como associar esse raio a um radiano, ou seja, a medida do raio ele é igual à medida de um radiano. Então, eu posso pensar aqui, ó, que esse segmento é uma quantidade múltipla do raio, ou seja, eu posso pegar esse raio e colocar aqui uma quantidade aqui de vezes aqui nesse comprimento, né? Qual que é essa quantidade de vezes? Não sei, nós vamos estar vendo daqui a pouco, né? Eu não sei quanto que é, mas o que eu sei na verdade é que este raio é igual a um radiano, nós vimos aqui em cima, né? Ou seja, em uma circunferência com 360 graus, né? O comprimento dela, se eu pegar o raio e trocar por um radiano, o comprimento dela em radiano será dado por 2πr. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que o comprimento de qualquer circunferência, o comprimento de qualquer arco, é dado por, aí de circunferência, né, de um arco de uma circunferência completa, é dado por 2π radiano. E esta equivalência, pessoal, vocês têm que guardar, tá? Eu acho que essa equivalência aqui é a mais importante aqui para que nós possamos fazer cálculo. Então, vamos aí para como aplicar isso na prática. Olha só. Exercício aplicado, nós vamos ver como que converte medidas. Que é isso que vocês vão fazer praticamente nos exercícios aí, tá? Olha só. Primeiramente, vou pegar uma circunferência. Vou colocar a circunferência só para ilustrar para a gente, tá? E também destacar um ponto aqui que vai ser o seu centro aqui, tá? Então, eu vou colocar esse ponto O que é o centro. Olha o que está falando aqui. Sabendo que um arco mede 30 graus, olha o que está falando, ó. Existe um arco, tá? E este arco, né, ele mede 30 graus. Olha o que está perguntando. Perguntando qual que é a medida deste arco, deste mesmo arco, só que em radianos. Ou seja, eu sei, né, na verdade, nós acabamos de ver, que se eu pegar um arco, né, se eu pegar um arco e o arco tiver o mesmo comprimento de que o raio, né, eu vou falar que aquele arco mede 1 radiano. Nós vimos isso aí em cima. Se o arco aqui, né, se eu abrir esse arco aqui, ó, vou fazer de vermelho que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês usar. Se eu pegar esse arco aqui e abrir ele, né, estaria aqui mais ou menos, ó, essa medida desse arco. Se eu abrir ele, né, e ele tiver a mesma medida que o raio, aí eu vou falar que este arco mede 1 radiano. Só que neste caso aqui em especial, a gente sabe que não vai dar do mesmo tamanho, né? Porque se você esticar aqui, você vai ver que não vai dar do mesmo tamanho. Então, olha o que a gente vai fazer então. Presta atenção aqui. O que eu sei? Eu sei, né? Nós acabamos de ver em cima, né? Que eu falei que era importante vocês guardarem, que se a circunferência for uma circunferência completa, né? Com 360 graus, eu sei que a medida do arco vai ser de 2π radiano, né? Nós vimos isso aí, vai ser de 2π radiano aí, tá? Então, olha só o que a gente vai fazer, é muito simples, é um conceito aqui muito tranquilo, aqui lá do 7º ano aí, tá? Olha só, como a circunferência completa mede 2π radiano, eu quero descobrir quanto que mede somente este pedaço aqui, esse arco aí. O que eu vou fazer? Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma regra de 3. Eu quero saber quanto que mede esse arco, né? Cujo ângulo é de 30 graus. Eu quero saber quanto que mede esse arco. Então, olha o que eu estou fazendo, pessoal. Toda vez que eu quiser converter medidas de arco de graus para radianos, eu vou usar esta proporção aqui, ó. 360 graus equivale a 2π radianos, 30 graus equivale a quantos radianos? Aí eu tenho essa proporção. Não sei se vocês recordam, lá na verdade, né, do 7º ano, e quando a gente tem uma proporção, né, a gente pode multiplicar cruzado. Então eu vou multiplicar cruzado aqui. Então eu vou fazer 360 vezes x. Olha só o que eu vou fazer. 360 vezes x vai dar 360x. 30 vezes 2π. 30 vezes 2 a gente sabe que é 60 π radianos, né? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar esse 360 e vou passar dividindo. Então vai ficar 60 π radianos, né? Radianos
dividido por 360. Posso simplificar esse 0 com esse 0. E o 6, né, a gente pode simplificar, né? 6 por 6 sobra 1 no numerador. 36 por 6 sobra 6 no denominador. Depois de simplificado, então o que eu chego? Eu chego que x mede π sobre 6 radiano. O que significa isso, professor? Isso daqui, ó, esse π igual a esse x igual a π sobre 6 radiano, é a medida deste arco aqui, ó, tá? É a medida deste arco. Por quê? Porque este arco aqui, na verdade, ele não tem o mesmo comprimento do que o raio. Como ele não tem o mesmo comprimento que o raio, então ele vai medir aí, na verdade, esse valor aí, ó, π sobre 6 radiano, né? Se a gente fizer essa conta aí, pegar 3,14 e dividir por 6, aí a gente acha o valor mais aproximado aí do comprimento, tá? Mas não há essa necessidade, tá? O que vocês têm que guardar, pessoal, é essa transformação que eu acabei de mostrar aqui. Eu vou mostrar em outro exemplo, tá? É essa transformação aqui, ó. Toda vez que você quiser transformar de graus para radiano, o que você vai fazer? Uma circunferência completa, a gente sabe que mede 360 graus. E se a gente tiver uma circunferência completa, ela mede 2π radianos. Nós vimos aí em cima no conteúdo, né? Então eu faço uma regra de 3, multiplico cruzado e consigo encontrar o valor aí em radiano ou em graus, conforme eu vou mostrar no próximo exemplo. Olha só, próximo exemplo aqui agora. Sabendo que um arco de uma circunferência mede π sobre 4 radianos, qual que é a medida do ângulo aí central ou do ângulo dessa circunferência? Olha o que está falando aqui agora. Agora é o contrário, hein? Presta atenção. Ó, você tem uma circunferência aí, né? A gente conhece o centro dela, o centro dela está aqui. E essa circunferência, ela tem um ângulo aí central, tá? Um ângulo central aí. Então aqui a gente está circunferência aí. O que eu sei? Eu sei que este arco mede π sobre 4 radianos. Eu sei disso, que esse arco mede π sobre 4 radianos. Mas a pergunta é, quanto que mede o ângulo? Ou seja, o ângulo central, vamos pensar, quanto que mede esse ângulo central aí que eu chamei de θ? Ou o próprio ângulo, né, do arco, que a gente viu que o ângulo central é igual ao arco. Quanto que mede ele em graus? A gente tem que descobrir quanto que é. Para fazer isso, pessoal, vocês vão fazer igual eu acabei de fazer aí em cima para vocês. Olha só o que eu sei. Eu sei que uma circunferência tem 360 graus, né, graus aí. E eu sei que a medida em radianos de uma circunferência é igual a 2π, né? 2π radianos. Vou escrever aqui, 2π radianos, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ver o que eu quero. Eu quero a medida do grau, né? Esse grau aqui que eu chamei de θ. Então, eu vou colocar aqui, ó, θ, tá? Pode ser x, pode ser y, tanto faz. Eu coloquei como θ, vou chamar de θ, tá? θ equivale a quanto? 4 sobre 4 radiano. Então, olha o que eu sei. Eu sei que se uma circunferência de 360 graus tem 2π radiano, eu quero saber quantos graus tem somente esse arco aqui, que é o arco de π sobre 4 radiano. Como eu tenho aqui uma proporção, nós tínhamos acabado de ver, basta eu multiplicar cruzado, né? Então, eu vou multiplicar cruzado aqui, conforme vocês vão ver aí, ó. Então, ó, multiplicando cruzado, 2π vezes θ vai dar 2π θ, tá? Esse θ, pessoal, é o x. Se você colocar como x aí, tanto faz, tá? 360 vezes π sobre 4. Então, vai ficar 360 vezes π, tudo isso sobre 4, né? Fazendo umas simplificações aqui, eu vou fazer algumas simplificações. Olha que simplificações simples que dá para fazer aqui, ó. Tá vendo que aparece π multiplicando dos dois lados? Eu posso cortar. Como aparece π multiplicando dos dois lados, eu posso cortar. Esse 360 por 4, pessoal, 360 dividido por 4, dá para dividir, né? Só você lembrar lá, 360 por 4, ó, 36 por 4 dá 9, né? Como tem um zero, então vai dar 90. Então, 360 dividido por 4 vai dar 90 aí. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui 2θ, olha só, 2θ é igual a 90 graus. Só que eu não quero 2θ, eu quero apenas o θ, né? Que é este ângulo central lá, que eu chamei de θ, poderia ter chamado de x.
que é 90 graus dividido por 2. Só que 90 graus dividido por 2, todo mundo sabe, que é igual a 45 graus. Ou seja, um ângulo aí, se você tiver um arco que mede π/4 de comprimento, ou seja, você pega um arco lá de uma circunferência, pensa na roda de bicicleta. Se você pegar um arco lá de π/4 de circunferência, o ângulo central associado a esse arco mede 45 graus, conforme vocês estão visualizando aí. Praticamente é isso, pessoal. Então, vocês têm que guarda essa transformação aqui, ó. Igual eu falei para vocês, ó. Guarda essa transformação aqui, tá? Que toda a circunferência tem 360 graus e o radianos aí, que é o comprimento dessa circunferência em radianos, equivale a 2π radianos, tá? Se você guardar isso, monta a regra de 3 e resolve aí tranquilamente, tá? Gostaria de agradecer aí muitíssimo a todos vocês que ficaram aí comigo até agora. Fazer um convite novamente, se você ainda não for inscrito no canal, para que você se inscreva aí no canal e deixe o seu like e acione as notificações. E o canal Etnomestre by Diego Cortes deseja a todos vocês bons estudos e até a próxima aula.